Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós. Mesmo em meio a muitas situações difíceis, o Senhor é fiel. Nós temos um verdadeiro amigo, o Espírito Santo, que cuida de nós, que supre nossas necessidades e que realmente está conosco. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das muitas aflições, Ele está conosco. O que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem aqui. Ele é mais que bem-vindo. Nós o desejamos outra vez aqui dentro. Você também deseja que esse Espírito esteja com você? Mesmo que você esteja enfrentando situações difíceis, árduas, penosas, lutas, Ele é nosso amigo. E quando se está com um amigo, podemos ficar à vontade, não é verdade? Eu quero convidar você a abrir o seu coração e convidar o Espírito Santo a vir novamente mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua caminhada e escrever algo novo. Que tal permitir que o Senhor, a partir de hoje, a partir deste dia, desta quarta-feira, 18 de maio de 2022, permitir que Ele venha fazer de novo, permitir que Ele venha mudar, renovar, curar, restaurar, transformar, abençoar, livrar, permitir que Ele venha curar, permitir que Ele venha libertar e operar o milagre. Permitir que Ele venha impactar com seu poder, com a sua graça, com a sua mão forte. Permita que Ele venha outra vez, como Ele já veio antes, logo no início. Naquele tempo em que você ainda era recém-chegado na presença desse Deus. Permitir que Ele venha novamente operar o milagre, curar a enfermidade, trazer a resposta e o livramento outra vez. Abra o seu coração. E eu ainda tenho algo mais a lhe declarar. Se você tem enfrentado muitas dificuldades, este é um sinal de que realmente alguém luta para te segurar. Se você tem enfrentado muitas situações complicadas, e não foi você que deu causa a elas, é claro, significa que existe alguém muito empenhado em parar você. Mas eu quero te dizer nessa noite, o crente precisa ser imparável. Entendeu? Se não entendeu, escuta com atenção. Em nome de Jesus, Fabiane Mota, Vera Lúcia, Angélica Bonfim, Josefa Salvina, Karen Regina, Rosângela Medeiros, Aline Barros e Selma Oliveira, além da minha esposa Nicleide Montresol. Seja imparável. Como é que alguém se torna imparável? Alguém se torna imparável quando nada
pode segurá-lo. Ju Grandisoli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Alguém se torna imparável no reino de Deus quando ninguém pode pará-lo. Eu quero ministrar isto sobre a sua vida hoje. Seja imparável. Isso mesmo, Karen. Seja imparável. Não se permita amarrar. Estilos Variedades, Deus abençoe, bem-vinda. Não se permita segurar pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Você pode até chorar durante uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o que está escrito. Você pode até sentir o impacto da dificuldade, sentir o impacto da prova, sentir o impacto da crise, sentir o impacto do enfrentamento com o adversário. Agora, parar não. Deus te chamou para ser imparável. Será que você entende o que quero dizer? Seja imparável. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode bloquear, cercear, cortar o que Deus tem para ti. Seja imparável, meu irmão. Seja imparável, minha irmã. Em nome de Jesus. Que ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, nem alguma coisa pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Deus te chamou para ser imparável. Alcineide Silva, Diva Viana, Érica Araújo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, cada uma de vocês. Seja imparável. Marilene Rodrigues, bem-vinda. Deus te abençoe. Seja imparável. Vem comigo. É importante. Como Paulo coloca essa observação, mulheres em crescimento, bem-vinda, Deus abençoe. Quando ele escreve aos Romanos, Cleonei Barros, bem-vinda, Deus abençoe. Romanos 8, Romanos capítulo 8, apenas alguns versículos que já vão esclarecer isso para você. Romanos 8, a Bíblia diz o seguinte. Primeiro ele começa colocando no versículo 28. Esse capítulo é muito especial. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então nenhuma delas vai me impedir. Primeira coisa. Segundo, ele começa a dizer assim, lá no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, versículo 37, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Juliana Nayara, bem-vinda, Deus abençoe. Porque eu estou bem certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O imparável, ele passa por cima. Se alguém se coloca no caminho, ele passa por cima. Se o mar se coloca no caminho, ele clama e o mar se abre. Se o Jordão se coloca no caminho, ele clama e as águas param.
Se a muralha se apresenta, ele rodeia a muralha e depois, no tempo certo, ele brada e as muralhas caem. Seja imparável. Se a fornalha se me apresenta, eu vou lá e o Senhor vai comigo. Se as mentiras me levam até a cova dos leões, eu vou até lá. E o anjo do Senhor fecha a boca dos leões. E mesmo que nada disso aconteça e eu venha a ser devorado pelo leão, ou eu venha a ser queimado na fornalha, como muitos dos cristãos na igreja primitiva foram vítimas lá no Coliseu. Suki Cabral, Viviane Guimarães, Roberto Fernandes, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. E nem isso os parou, sabe por quê? Estevão não foi parado pelo apedrejamento, ao contrário do que muitos pensam. Porque o Senhor estava de braços abertos, pronto para recebê-lo. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor estava de braços abertos, pronto para recebê-lo. De modo que Estevão disse ainda, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E você pensa que aquele apedrejamento pôde parar Estevão? Não, ele foi direto para os braços do Senhor. Mesmo na morte. Por isso que Paulo escreve, eu fiz questão de ler, nem a morte pode nos separar. Nós somos imparáveis. Se alguém tirar a minha vida, olha o que Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda vou ficar no lucro se eu morrer. Nem a morte pode me parar. Patty Coleman, Deus abençoe. Bem-vinda. Nem a morte pode me parar, nem a morte pode te parar, assim como a morte não pode parar Jesus. Nem a morte tem poder sobre nós. Porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Luceli Góes, bem-vinda, Deus abençoe, até a consumação dos séculos. Então seja imparável. Seja imparável, meu irmão. Seja imparável, minha irmã, porque o Senhor te chamou para vencer. Mesmo morrendo, o crente é vencedor. Por quê? Deus honra o seu filho, mesmo que seja na morte. Jesus foi honrado, mesmo na morte. Seja imparável, em qualquer circunstância. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele já soube ter escassez e abundância, fome e fartura. Ele aprendeu que tudo ele pode naquele que o fortalece. Pode passar necessidade ou pode ter fartura. Às vezes o crente passa necessidade. Quem diz o contrário não conhece a Bíblia. Mas mesmo na necessidade, o crente é imparável. Antônia Barcelos, bem-vinda, Deus abençoe. E o Senhor te chama nesta noite para ser imparável. O Senhor te convida nesta noite para ser imparável. E onde é que eu vou me fortalecer para ser imparável? Na promessa. Falamos sobre isso ontem. Uma live muito especial que ficou gravada e você tem a oportunidade de assistir bem quando, como e onde quiser. Inclusive, recomendar para outras pessoas. Sim, o nosso Deus. E anteontem falávamos sobre planos frustrados. Sabe quando é que o crente tem os seus planos frustrados? Quando ele se torna refém dos seus projetos. Porque os planos dele, essa live de anteontem, também está à disposição, como todas as outras, nos últimos 775 dias. Nós estamos pelo 775º dia de ministração de live. Ufa! 775 dias de ministração da palavra de Deus. E todas estas ministrações estão à sua disposição nas redes sociais. Tanto no Facebook, quanto no Instagram e até no nosso canal no YouTube. O que você precisa? Ser imparável. O que você necessita? Prosseguir. Por quê? Olha aqui. O que a palavra nos ensina no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 4,
versículo 18. Ele diz o seguinte: a vereda do justo, escute isso com atenção, vereda é caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, a sua vereda, o seu caminho, a sua trajetória, a sua caminhada vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Porque eu sou imparável. Você é imparável. Então a sua caminhada vai brilhar mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. E você tem brilhado? Se você olhar para a sua caminhada, você vê o brilho. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. A caminhada do justo, a história do justo, a referência, o legado vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Você está brilhando? Será que o seu testemunho aponta para isso? Será que a sua história confirma isso? O crente imparável vai brilhando mais e mais e mais. Cláudia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. O crente imparável, ele vai brilhando, e brilhando, e brilhando, mais, e mais, e mais, até ser como a luz do sol do meio-dia. Dia perfeito. Silene, seja bem-vinda. Deus te abençoe. E aí? Brilhando? Olha para a tua vida. Olha para a tua casa. Olha para a tua família. Olha para o teu trabalho. Olha para a tua caminhada. E observe se tem brilhado. Desculpem-me, a alergia me atacou hoje. Joyce, seja bem-vinda. Deus abençoe. Perdoe-me. Brilhando até ser dia perfeito. A sua caminhada tem apontado para uma história de luz? Porque olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Isso Mateus capítulo 5, ele fala: assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Osana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ora, a luz do mundo só serve para uma coisa: brilhar. E sabe o que é que me inquieta nos dias de hoje? A igreja não tem brilhado. Nathalie Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Nós estamos diante de uma geração que não tem brilhado. Porque a luz, escute só o que eu vou lhe dizer, a luz não tem comunhão com as trevas. Oui. Porque onde a luz brilha, as trevas desaparecem. À noite. Quem me acompanha no Brasil agora, horário de Brasília, são 23 horas e 49 minutos. 11 minutos para meia-noite. Noite. Se nós desligarmos as luzes elétricas, ficaremos na escuridão. Agora, se acendermos uma lâmpada, as trevas se vão, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Onde tem uma lâmpada, as trevas não permanecem. E como a igreja não tem brilhado, as trevas têm prevalecido. Pimentel, Deus abençoe, bem-vinda.
Como a igreja não tem brilhado, as trevas têm prevalecido. Inclusive no nosso país, aí reclama do governo, reclama da política, reclama da economia, reclama. Porém, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, virei e sararei a sua terra. Então parte da igreja. Começa com você, começa comigo. Brilhe! E não é só questão de discutir política, de querer fazer acontecer. Não. É questão de que venha o reino de Deus. E que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Sandra Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. É tempo de brilhar. Parou para pensar nisso? Porque a vereda do justo, Provérbios 4,18, é como a luz da aurora. E se ela deixa de brilhar, as trevas vêm. A única coisa capaz de mandar as trevas embora é o meu brilho, o brilho da igreja. É o seu brilho, o brilho da igreja. E quando eu falo igreja, não é a denominação A, B, C, mas é o povo de Deus. O meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Esse é que tem que brilhar. Não é a denominação, não é a placa, não é o templo, não é a organização. Dalrimar Silva, bem-vinda, Deus abençoe. O que tem que brilhar é o povo de Deus. Porque nós, o povo, é que somos a igreja. A pandemia deixou isso tão claro. Quando fechou os templos, a igreja não fechou. A igreja veio para as redes sociais e não parou. Contudo, não tem brilhado. Cláudia Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. E aí, você tem brilhado? Você está brilhando? Crente, você está brilhando? Se não está, precisa lustrar isso aí para fazer brilhar. Lustrar. O que é lustrar? Tem que esfregar. Arear a panela? Como é que traz o brilho para aquela panela? Tem que esfregar. Esfregar custa, cansa, machuca. Esfregar tira a superfície. Esfregar desgasta. Esfregar tem atrito. Não é não? Só assim que vai brilhar. Se não esfregar, fica opaco. Perde o brilho. E aí, você tem deixado o Espírito Santo lustrar você? Você tem deixado o Espírito Santo arear você? Você tem deixado o Espírito Santo polir você? Ó, polindo, areando, esfregando, polindo e areando? Ah não, Espírito Santo, para com isso. Não vai brilhar. Se não deixar ele esfregar, não vai brilhar. E a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. E aí? Está brilhando? Quando você caminha sobre a terra, quando você caminha em direção ao trabalho, quando você caminha em direção à festa na família, quando você caminha em direção ao shopping, quando você caminha em direção à academia, quando você caminha em direção à escola, quando você caminha em direção ao serviço, quando você caminha em direção ao parque, tem brilhado? E como é que... Pera. Quem brilha chama atenção. As pessoas têm notado? Quando Jesus passava, nem todo mundo gostava dele, mas ele chamava atenção. Quando os apóstolos passavam, nem todo mundo gostava deles, mas eles chamavam atenção. Quando os profetas passavam, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, quando eles passavam, nem todos gostavam deles, mas eles chamavam a atenção. Porque eles brilhavam. Quando Samuel vinha, quando os juízes vinham, nem todos gostavam deles, mas eles chamavam a atenção. Porque eles brilhavam. Nem todo mundo gostava de Moisés, nem todo mundo gostava de Josué, mas eles chamavam a atenção. Alguns até chamaram a atenção de Deus, e Deus os olhou, e os chamou, e os escolheu. E aí? Está brilhando? Jó chamou a atenção de Deus. Abraão chamou a atenção de Deus.
Noé chamou a atenção de Deus. Brilhava. Diante de toda uma geração, Reginaldo Santos, Anabelo, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Rosângela Araújo, Eliane Marques, bem-vindas, Deus abençoe. Diante de toda uma geração perversa, Noé brilhou. Deus falou, vou acabar com tudo, vou matar todo mundo. Mas Noé não. Noé achou graça aos olhos do Senhor, Noé brilhou. E aí, você está brilhando? A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas é a do justo. E lá no Salmo 1, o salmista diz que os ímpios não são assim. Salmo 1, verso 4. Eles são como uma palha que o vento sopra. Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Os ímpios não brilham. Os ímpios são como palha. O vento esparrama tudo. Não fica nada. Mas o crente brilha. E aí, você está brilhando ou está apagado? Acenda a presença do Senhor na sua vida. Acenda a presença do Senhor na sua vida. O que brilha? É o Alexandre? Não é. É o Espírito Santo em mim, feito diz outro. É em mim que o Espírito Santo tem que vir e brilhar. Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Então o Espírito Santo vem em mim e me faz brilhar. Ruth Cerqueira, bem-vinda, Deus abençoe. Espírito Santo vem em mim e me faz brilhar. Clame a Deus, eu quero orar com você, a gente não vai se estender não. Espírito Santo vem em mim e me faz brilhar. Porque é a vereda do justo, então ele tem que me fazer justo. Trabalhar o meu caráter. Lembra da panela que eu falei que tem que ser polida, que tem que ser areada, tem que esfregar. Até brilhar. Aí, ele vem em mim e me faz brilhar. Eu quero orar com você para a gente concluir. Não vou me estender, está tarde. Aconteceram inúmeras situações hoje. O dia foi difícil. Mas o crente é imparável. Tamara Sobral, bem-vinda, Deus abençoe. O crente tem que ser imparável. Francis, bem-vinda, Deus abençoe. O crente tem que ser imparável. Ele vem meio capenga, ele vem meio atrasado, ele vem meio atrapalhado, ele vem com dificuldade, mas ele vem. Porque é imparável. É assim que tem que ser. O crente não pode parar. Só se Deus mandar ele parar. Senão não. Então o que é que você tem que fazer? Brilhar. E como é que faz para brilhar? Deixa ele polir. Vem em mim, Espírito Santo. E me faz brilhar. E eu quero orar com você. Quero orar com você nessa noite. Apresentar a sua vida. Apresentar os seus pedidos de oração. E apresentar também os cadernos de oração. Para que juntos possamos brilhar. Para que juntos possamos ser canal de bênção. Rosana Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Keile Brandão, Deus abençoe. Para que juntos possamos brilhar. Mais de 30 pessoas ao vivo neste momento. Escolhidas por Deus para brilhar. Ei, preciso te lembrar uma coisa que o diabo quer que você esqueça. Deus te escolheu para brilhar. Sabia não? Sueli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus escolheu você para brilhar. Esqueceu? Ou não sabia? Miriam, seja bem-vinda, Deus abençoe. Se você esqueceu, eu estou aqui para te lembrar. E se você não sabia, eu estou aqui para te dizer. Deus escolheu você para brilhar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz do amanhecer. Vai brilhando, 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 mais e mais, até ser como a luz do meio-dia. Dia perfeito.
Pai, muito obrigado por todas essas pessoas. Josi Tavares, bem-vinda, Deus abençoe. Todas essas vidas que estão conosco neste momento, mais de 30 pessoas. Muito obrigado por suas famílias, seus lares e parentela. Muito obrigado por seus ministérios e por todas as vidas que têm se achegado ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por todos estes que têm seus nomes registrados nos cadernos de oração. Muito obrigado. Eu te agradeço, porque são pessoas que Deus escolheu para brilhar. São pessoas que Deus chamou para fazer a diferença, porque quem brilha faz a diferença. O apagado não faz diferença nenhuma, mas quem brilha faz a diferença. E o Senhor nos escolheu para brilhar. Assim também brilhe, disse Jesus, a vossa luz diante dos homens. Kátia Quintela, Débora Santana, bem-vindas, Deus abençoe. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Brilhe. Deus te chamou para ser imparável. Para ser imparável. Lenise da Silva, Deus abençoe. Deus te chamou para ser imparável, então brilhe. Nada pode deter aquele que Deus chamou. E como eu disse, e li aqui também, em Romanos 8, Paulo deixa isso muito claro, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Seja imparável. Comece a brilhar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Te dê uma boa noite, um bom descanso. Uma quinta-feira vitoriosa. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Amém. Fiquem com Deus. Geise Cunha, bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe. Seja imparável. Deus te chamou para brilhar. Até amanhã, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Até amanhã, meus amados. Paz do Senhor a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau.